Muito bem, estamos de volta aqui no canal do Lessa acompanhando a chegada do Fluminense aqui em Recife e vou contar uma coisa para vocês, é muita chuva, é muita tempestade, uma tempestade, realmente nem tanta chuva, né? Mais vento do que chuva. Ontem chegou a chover aqui, mas fez um solzinho também. Mas hoje chuva o dia inteiro e quando o Fluminense chegou aqui, aí que o vento veio e veio forte, estava difícil até para a gente ficar ali, mesmo numa área coberta, estava difícil para a gente ficar e acompanhar a chegada do Fluminense aqui. Os jogadores chegaram, obviamente, rapidamente foram entrando, mas teve uma galera que foi ali falar com os torcedores que vieram aqui acompanhar a chegada do Flu. Enfim, o Fábio, aniversariante do dia, inclusive falamos com ele, completando 45 anos, falou também com os torcedores, sempre muito atencioso, com muita calma, tranquilidade, falou também com a gente e eu vou trazer para vocês aqui como foi esse desembarque do Fluminense para o segundo jogo, o segundo desafio de Luiz Beldia à frente do Flu. Já adiantando, como informei para vocês ontem à tarde, Thiago Silva não veio aqui para Recife, por precaução, né? Essa decisão já tinha sido tomada, independentemente dos exames do Thiago, que eu vou até tentar apurar aqui de hoje para amanhã, para saber se ele teve alguma lesão ou não, mas isso já estava definido, o Thiago Silva não viria para cá, até para não forçar, não tem por que fazer isso. Então a única novidade de fato no time titular deve ser essa, inclusive em relação à lista dos relacionados. Eu vou trazer para vocês aqui e vocês vão ver que não tem muita mudança. Eu sei que isso vai ser talvez alvo de reclamação por parte de alguns torcedores que queriam ver talvez alguns jogadores à disposição do Zubeldia para esse jogo. Enfim, vou trazer aqui as imagens do desembarque, a entrevista com o Fábio e depois a gente complementa.
Estou aqui com o Fábio, é o aniversariante do dia, todo mundo fala, como vinho, né, Fábio? Melhorando a cada ano. Você hoje falou que aniversário é todo dia, né? Você encara um pouco isso, assim, que pra você, à medida que vai passando o tempo, todo dia que você entra em campo, joga, você agradece muito a Deus sempre por isso que você está vivendo. É uma parada diferente? Você sente que você está vivendo algo diferente do que o mundo todo já viveu? Eu sempre fui assim, né? Até minha família, minha esposa, meus filhos ficam pegando no meu pé. Tem que comemorar. Para mim, na minha visão, Deus me dá a oportunidade de cada dia ter o sopro de vida. Então, cada dia eu já comemoro, né? De estar junto com a minha família, de ter saúde para jogar, de poder entrar em campo, treinar e fazer o melhor agora para o Fluminense, que é o meu foco, né? Sempre melhorar e ajudar meus companheiros. Então, todo dia eu sou grato a Deus pelo sopro de vida e a oportunidade de vivenciar algo novo. Ô Fábio, sobre o jogo de amanhã, a expectativa. É um jogo difícil porque a obrigação do Fluminense com o local que o Sport está na tabela se torna ainda maior, né? Qual que é a maior dificuldade num jogo desse, assim, jogar contra o lanterna do campeonato? A gente sempre teve jogos difíceis, né? Na minha carreira, eu sempre tive a oportunidade de jogar contra o Sport, então é sempre difícil, independente da situação na tabela. A torcida apaixonada pelo clube enche o estádio e está sempre incentivando, independente da situação. Então é uma das dificuldades que a gente vai encontrar e a gente já vem ciente disso e temos que mostrar dentro de campo o nosso potencial, a nossa dedicação, a nossa vontade de querer vencer o esporte, independente da dificuldade que a gente vai encontrar, para que a gente possa seguir cada vez mais buscando os pontos necessários para estar subindo na tabela. Então tá aí, portanto, o desembarque do Fluminense. Como eu falei para vocês, a exceção do Thiago Silva, o Nonato não veio, porque ele até está recuperado, ele treinou hoje no CT, recuperado da tendinite no pé direito, mas ainda não liberado para o jogo, voltou pelo menos a fazer o trabalho de campo ali, aparentemente sem limitações. O Ganso já está fora também há um tempo com essa lesão na panturrilha, e aí Santi Moreno, Riquelme, Fidelis, Lescano, Lavega, todos esses jogadores, Manuel também não veio para cá, todos esses jogadores ficam fora da lista. E por que eu falei, eu imagino que vai ter muita gente reclamando, pô, mas é o segundo jogo, vai com os mesmos jogadores, não vai mudar nada, pelo menos poderia levar, sei lá, levar um garoto. E cara, assim, o que eu acho, né, a minha linha de pensamento aqui, eu acho que ele já tinha isso definido, que ele ia chegar, ia ter pouco tempo para trabalho, então ele iria manter ali aquela base para esses dois jogos, e aí depois, com um pouco mais de tempo, talvez começar a mexer naquilo que ele acha necessário. Eu não vejo ainda necessidade de desespero, de a gente ficar bolado com isso. É muito pouco tempo ainda de clube. E creio que, como eu disse, na cabeça do Zubeldia já estava meio que definido que ele iria com o mesmo grupo para esses dois jogos. E aí depois é um jogo em casa, ele vai poder ou vai se sentir mais à vontade para mexer, não só talvez não no time titular, mas nos jogadores que ficam à disposição para o jogo. Né? A tendência do time titular é o mesmo que enfrentou contra o Botafogo, a exceção do Thiago Silva, e aí Freitas, Ignacio e o Igor Rabelo também está de volta, brigam por essa posição. No mais, a gente não deve ter mudanças em relação àquele time que entrou em campo diante do Botafogo. Então, eu não vejo ainda nisso um grande problema. Acho que ele vai usar esse tempo aí de observação e depois, se ele achar necessário, vai fazer essas mudanças. Mas, cara, talvez chame até mais a atenção o Santi Moreno, porque é um jogador que o Fluminense investiu, foi lá, buscou, contratou, e já com o Renato ele já vinha ficando ali fora de alguns jogos. Né? Então o panorama para ele não tem muita mudança. E os garotos, enfim, Riquelme, acho que poderia estar aqui no lugar de outro atleta. Eu sei que muita gente vai reclamar, poderia não trazer o Soteldo, trazer o Riquelme. Enfim, isso é o tipo de coisa que a gente já tem debatido já há muito tempo. E eu acho que só daqui a alguns jogos a gente vai poder tirar alguma conclusão definitiva. Acho que ainda é muito cedo para falar qualquer coisa definitiva em relação ao trabalho do Zubeldia, tá?
E claro, todos os detalhes e mais informações amanhã, 6 da manhã, no nosso pré-jogo, como sempre. Vou tocar num assunto, uma notícia que até me pegou de surpresa, mas antes, só chamar aqui para você ir lá na Mais Ágil, se você quer antecipar seu FGTS ou fundo de garantia, a Mais Ágil faz isso para você, muito rápido, o nome não é por acaso. Só entrar em contato aqui que vai ter a galera lá pronta para te explicar exatamente como funciona. Se você está com um problema de última hora, precisando de uma grana urgente, a Mais Ágil antecipa aquele seu dinheiro do FGTS, ele cai na sua conta. Mas é necessário você se informar bem para depois não se arrepender, não tomar nenhuma decisão equivocada, tá? O link está aqui, só clicar e acessar. Uma notícia que me pegou de surpresa foi o Fluminense entrando na justiça contra a recuperação judicial que está sendo feita no Vasco. Eles falam, pô, mas por que isso, cara? Pelo que eu entendi, o Fluminense deve ter algo a receber do Vasco e, segundo o Fluminense, esse plano de recuperação judicial está desrespeitando, inclusive, alguns créditos que foram reconhecidos pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Então, ou seja, o Fluminense está supostamente sendo impactado por esse plano de recuperação judicial do Vasco e entrou na justiça para barrar esse plano. Se vai conseguir ou não, eu não sei. Me pegou de surpresa porque o Mário Bittencourt tem muitos amigos no Vasco, muitos amigos na diretoria do Vasco. Então, assim, me surpreendeu essa postura. Certamente tem algumas coisas aí que a gente ainda não sabe. Depois vou tentar entender melhor esse caso para explicar para vocês, mas é isso. Imagina a torcida do Vasco vai ficar super feliz agora com o Fluminense entrando na justiça para barrar esse plano de recuperação devido a créditos aí que o Vasco supostamente está desrespeitando alguns créditos reconhecidos já na Câmara de Resolução de Disputas da CBF. Então, qualquer novidade a mais vou trazer para vocês. Vou pedir o seu like, tá? Não se esqueça para o YouTube recomendar esse vídeo aqui para mais e mais tricolores. Se inscreva se você não está inscrito. E como eu disse, amanhã, 6 da manhã, a gente está de volta direto aqui de Recife, acompanhando o Fluminense lado a lado com o Flusão, buscando mais 3 pontos aqui no Campeonato Brasileiro. E você vai ficar por dentro de tudo no nosso pré-jogo. Um abraço, galera. Tamo junto.